Gente, bom dia! Então, hoje, uma segunda-feira, dia 31, tá? Nós vamos aqui agora com história, viu? Lá no módulo 3, pedindo vocês licença para poder tirar a máscara. Então, vamos lá. Nós temos, então, lá no capítulo 6, começando lá da página 256, que é onde começa, olha só, o nosso capítulo. Vamos falar sobre trabalho e trabalhadores nos dias de hoje. O que é que nós estamos vendo aqui nessa cena? Então, vamos lá. Aqui está acontecendo, olha só, uma manifestação, certo? De professores reivindicando melhores condições de trabalho. E isso aconteceu no ano de 2015, lá na cidade de Campinas, em São Paulo. Então, atualmente, os trabalhadores, eles têm os seus direitos garantidos por lei. Esses direitos, eles foram conquistados por meio da luta de muitas pessoas que ao longo da história fizeram esse tipo de movimento, né? Então, assim, é muito importante que os trabalhadores se mantenham unidos para defender os seus direitos e fazer com que esses direitos, gente, sejam respeitados, ok? Então, observem aí essa fotografia, né? Olha, o que essas pessoas estão reivindicando. Se você for ler aqui alguns cartazes, olha só, reivindicando salário, emprego e condições de trabalho, né? E qual é a importância desse tipo de manifestação para esses trabalhadores que estão aqui retratados. No caso aqui, é importante que eles se mantenham unidos para que os seus direitos sejam respeitados, ok? Então, seguindo agora lá na página 258, os trabalhadores e seus direitos. Atualmente, muitos trabalhadores podem desempenhar suas atividades com segurança e em um ambiente adequado, que não compromete a sua condição, a sua saúde, além de ter vários direitos garantidos. Mas, para que isso acontecesse, foram necessárias muitas lutas lá atrás, no passado, por partes dos trabalhadores, ao longo da história. Então, aqui, olha, observa essa fotografia, tá? Essa fotografia retrata que, no passado, o cotidiano da maioria dos trabalhadores era precário. E aqui, olha, são trabalhadores fazendo uma manifestação. Isso na cidade de São Paulo, no ano de 1915, certo? Então, que elemento da fotografia aqui, gente, indica que ela retrata uma manifestação? Nós podemos ver aqui, ó, a aglomeração de pessoas é um elemento que indica isso, uma manifestação. E uma mulher aqui, olha, destacada, né? Um pouco, é como se estivesse num palco, num palanque, falando aos outros, ok? Então, são esses dois elementos aqui que a gente pode observar que indica uma manifestação. Em sua opinião, qual foi a contribuição de iniciativas como essa aqui para os trabalhadores da atualidade? Nós podemos ver aqui já que como foram feitas várias dessas manifestações do passado, então por isso os trabalhadores hoje têm os seus direitos garantidos, né? E se não forem respeitados, tem uma lei trabalhista que protege os trabalhadores. Então vamos lá. Muitos dos direitos trabalhistas que existem hoje na atualidade foram conquistados exatamente através dessas manifestações, principalmente por causa desse tipo de mobilização aqui, de uma greve reivindicando que o horário de trabalho, a carga horária seja respeitada, a condição do trabalho, em que tipo, em que lugar, né? Tá certo? Tudo isso. Lá na página 259 que nós temos aqui, então, a carteira de trabalho. Qual é o cargo que Geórgia ocupa? Geórgia, essa carteira de trabalho é de alguém chamado Geórgia, ok? Então, se você for observar aqui, tem vendedora, né? Olha.
cargo de vendedora. E qual é o nome do empregador? O empregador, no caso, é a empresa que deu o emprego para a Geórgia, é a Center Moda Confecções, ok? E o que você sabe sobre a carteira de trabalho? Vamos saber mais alguma coisa aqui, tá bom? Se você já sabe alguma coisa, vamos completar aqui. Então, de acordo com a lei, toda pessoa contratada para trabalhar deve ser obrigatoriamente registrada na carteira de trabalho. Esse documento mostrado aqui assim. Esse documento, gente, ele foi criado no ano de 1943 por Getúlio Vargas, que na época era presidente do Brasil. E esse documento garantiu diversos direitos aos trabalhadores. Aqui, lá na página 260, nós vamos falar sobre a CLT. O que é a CLT? A CLT, as letras significam Consolidação das Leis do Trabalho. Então, a carteira de trabalho, ela foi instituída por meio de um conjunto de leis. Então, a CLT é um conjunto de leis trabalhistas. Além da criação desse documento, a CLT garantiu outros direitos importantes para os trabalhadores. Vejamos a seguir alguns deles, olha só. Jornada de trabalho de 8 horas diárias, férias anuais remuneradas, no caso quer dizer pagas, certo? O trabalhador fica de férias, mas ele recebe, por esse tempo que ele está de férias, recebe o salário da mesma forma. Salário mínimo, né? Pagamento de horas extras, se ele trabalhar mais do que o horário que é devido trabalhar, ele tem o direito de receber por essas horas extras trabalhadas. Descanso semanal remunerado, ou seja, ele tem direito a ter um descanso toda semana, né? E licença maternidade, para as mulheres que vão ter bebê, né, tem o direito a receber enquanto estão em casa, amamentando, cuidando do bebê pequeno. Então, a lei também dá o direito a essas mulheres que elas continuem recebendo o seu salário. Justiça social. A justiça social, gente, ela pode ser conquistada por meio de mobilização de trabalhadores em defesa de seus direitos. Desculpa. Então, é importante que os governantes, eles tomem essas iniciativas, né, para melhorar a vida das pessoas menos favorecidas, promovendo o quê? Uma igualdade de oportunidade, né, que todos tenham a mesma oportunidade, ok? Lá na página 261, o que nós temos lá na página 261? Vamos lá. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Nós temos aqui, artigo 13, a carteira de trabalho é obrigatória para o exercício de qualquer emprego. Artigo 76, salário mínimo é pago, né, diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive o trabalhador rural, olha só, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. O que ele disse aqui? Que é obrigatório todo trabalhador ser registrado na sua carteira de trabalho, que é obrigado a receber pelo menos o salário mínimo, né? Que esse salário mínimo possa atender a necessidade de alimentar aquela pessoa, de pagar uma moradia, de que ela possa se vestir com aquele salário, possa pagar o seu transporte e comprar os seus objetos o seu material de higiene, né? Ok? Então, seguindo. Qual é o assunto tratado no texto acima? Então, vamos lá. Estamos na página 261, questão 1A, ok? Qual é o assunto tratado aqui? Então, gente, o assunto tratado é o assunto tratado
o assunto trata, né? O assunto trata, desculpa. O assunto trata de leis trabalhistas, ok? Mas temos uma nova pergunta, uma outra pergunta aqui nessa mesma questão. E de que maneira você chegou a essa conclusão? O formato do texto, que apresenta artigos de lei. Isso, artigos de lei, ok? Então, na B, de acordo com o texto, então, a quem deve ser pago o salário mínimo? A todo trabalhador, inclusive trabalhador rural e mulheres. Então, a todo trabalhador, ok? Certo? Então, lá na segunda questão, ele pede que você forme um grupo. Nós não estamos nessa condição de poder formar grupos, né? Que leia novamente a página 258 até 260 e escreva no caderno, olha só, um texto sobre a mobilização dos trabalhadores e a conquista dos direitos trabalhistas ao longo dos anos. Então, você pode escrever um pequeno texto, certo? Sobre a sua pesquisa. Você pode pesquisar aqui mesmo no seu livro, ok? Tá bom? Gente, olha, prazerzão aqui nessa segunda-feira de começar essa semana linda com vocês. Beijo, beijo no coração, ó, de cada um de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula de história.